Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós iremos fazer a correção das atividades de geografia do livro didático, nas páginas 24, 25 e 27, tá? Então peguem os livros didáticos de vocês, tá bom? E abram na página 24. Geografia na prática. Geralmente, o êxodo rural acontece porque os trabalhadores rurais enfrentam muitas dificuldades, como salários baixos, ausência de serviços essenciais, água tratada, luz elétrica, escolas, hospitais, entre outros, e a substituição da mão de obra do campo pelos maquinários, tratores, colheitadeiras e outros equipamentos tecnológicos. Por esses motivos, muitos trabalhadores migram para as cidades em busca de melhores empregos e condições de vida. Vocês devem ter assistido, né, que foi pelo roteiro anterior, a aula no Positivo On, onde a professora explica muito bem sobre a questão da migração, tá bom? Os tipos de migração, os motivos que levam as pessoas a migrarem, tá? Que baseado nisso, nesse conhecimento, que a gente vai poder fazer o nosso exercício, tá? Observe o gráfico a seguir, referente à evolução das populações urbana e rural no Brasil de 1940 a 2010. Aqui nós temos, tá, o gráfico para interpretar. Percebam que aqui é a representação de que, as casinhas representam a quantidade no espaço rural, tá? A evolução da população. Entre esse tempo de 1940 a 2010, nós temos aqui a população rural representada pelas casinhas, tá? E a população urbana representada pelos prédios, tá bom? Aqui nós temos a quantidade da população no gráfico, tá? A população, quantidade, e aqui nós temos o tempo, tá? Os anos, né? O quantitativo de anos, de 1940 para 1960, para 1970, 2000 e 2010, tá bom? Com base no gráfico, resolva as questões propostas a seguir. Como era a distribuição da população brasileira entre as décadas de 1940 e 1960? Nesse período aqui, na nossa legenda aqui, pela nossa legenda, no período de 1940 a 1960, nós tínhamos maior quantidade de população urbana ou de população rural? Nesse tempo aqui, nós temos aqui a prioridade, a quantidade maior de pessoas morando na área rural, tá? Então, a distribuição da população brasileira entre as décadas de 1940 e 1960 era da população rural, tá? Sendo maior do que a urbana, tá bom? Mesmo que aqui, tenha diminuído em 1960, durante este período aqui, nós temos o quê? Predomina a população rural, tá bom? Então, a população se encontrava mais, em maior número, na área rural, tá? Resposta da A. Na página 25, letra B. Em qual década a população urbana ultrapassou a população rural? Olhando para o gráfico, nós vamos perceber que a partir da década de 1970, nós temos aqui um aumento da população urbana e a diminuição da população rural. Então, foi nesse período que teve essa diferença e a população urbana passou a ser maior do que a população rural, tá? Então, a resposta de vocês, a década de 1970, tá? Letra C. Que informação o gráfico revela sobre a década de 2010? A informação que o gráfico revela sobre a década de 2010. Aqui nós temos uma diferença enorme da população urbana para a população rural. Nós vemos aqui um crescimento muito grande que já tinha iniciado em 1970, continuou crescendo. Em 2010 a diferença é muito grande porque a população rural diminuiu muito. Tá? Então, o que nós podemos perceber aqui, a informação que o gráfico revela sobre a década de 2010 é justamente isso, a população urbana maior do que a população rural, tá? Grande parte das pessoas morando na área urbana e poucas pessoas morando na área rural. Letra D.
Você conhece pessoas que migraram da área rural para a área urbana? Se sim, converse com elas para descobrir o motivo de terem deixado o campo. Depois registre as respostas. Muitos de vocês podem ter na própria família, né? As pessoas que saíram do interior, de cidades menores, de áreas rurais, tá? De fazendas, sítios, e foram morar na cidade, tá? Por vários motivos, né? Por motivo de emprego, melhor estrutura, tá? De saneamento básico, por questões de saúde, tá? Questões financeiras, né? Como nós vimos ali, nós temos vários fatores. E justamente as pessoas migram em busca de mudança, né? De alguma mudança. Então, na família de vocês, entre amigos, né? Provavelmente vocês conheçam alguém que viveu essa situação, né? Tios, avós. Os avós de vocês seria muito interessante vocês perguntarem, né? Se eles sempre moraram na cidade ou alguns se ainda moram em outras áreas rurais, já foram morar na cidade e retornaram, tá? E registrem essa resposta aqui. Então, essa resposta aqui de vocês seria pessoal, depende da pesquisa de cada um, tá bom? No município em que você vive, a maior parte da população reside o quê? Em área urbana, na cidade ou na área rural? Nós temos uma predominância aqui na nossa cidade da área urbana. O maior número de pessoas residem na área urbana. Então, vocês vão marcar a alternativa urbana. Agora, a atividade da página 27, tá? Vamos brincar. Decifre o enigma e descubra o termo que corresponde à mobilidade espacial da população. Para decifrar aqui, vocês já viram várias atividades com esse tipo de enunciado, onde vocês têm a palavra, vocês têm a imagem do objeto e uma sílaba, uma parte da palavra, ou mais sílabas, né? Você deve cortar para poder achar as sílabas que você utilizará para compor a palavra ou a frase, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos descobrir o termo que corresponde à mobilidade espacial da população, isso dentro do nosso tema. A primeira imagem que nós temos é a imagem de um milho, tá? Só que aqui nós temos o detalhe de que é milho, então a palavra milho menos o lhó, tá? A sílaba lhó. Milho menos lhó vai ficar mi. Então, nós temos a nossa primeira parte aqui da palavra, tá? A nossa primeira sílaba, que é mi. Mais. Nós temos aqui o desenho de uma gravata. Mas nós queremos o quê? Essa parte que está faltando, porque o gravata menos o vata. Gravata menos o vata fica gra. Se nós formos colocarmos juntos, vai ficar migra. Então, até aqui nós já encontramos o migra. No último aqui, nós temos aqui alguns podem não ter entendido, mas a representação de uma fração, tá? Como um gráfico de pizza, né? Que vocês chamam de gráfico de pizza. Então, seria a representação de uma fração, tá? Então, nós temos a representação de uma fração e a palavra fração aqui, ó, nós não vamos usar o fra. Se nós não vamos usar o fra, vai nos restar o são. Nós já temos o migra mais o são, fica migração. Então, nós encontramos o nosso termo, tá bom? No enigma aqui. Espero que vocês não tenham tido dificuldades para responder. As aulas do positivo foram bem conteudistas, esclarecedoras. A professora detalhou muito sobre a questão da migração, tá? Dúvidas que vocês tiverem, vocês marquem no livro para a gente esclarecer nas tutorias, tudo bem? Tenham uma boa correção, tá? Façam direitinho as atividades, que nós nos falaremos em breve, tá bom?